O sol ainda hesita em nascer, mas uma tênue linha dourada já desponta no horizonte. Ouve-se o primeiro som da manhã, um chamado grave e imponente. É o rugido de um leão que anuncia o início de mais um dia na vida selvagem. À medida que o céu clareia, as primeiras silhuetas surgem na paisagem. A grama, ainda coberta de orvalho, dança levemente ao sabor da brisa. De repente, vemos o impala. Os impalas são graciosos e atentos. Qualquer movimento brusco os deixa em alerta, pois na savana, os olhos dos predadores estão sempre à espreita. Esses antílopes ágeis e de movimentos leves se mantêm em grupos, o que aumenta suas chances de detectar ameaças rapidamente. Com visão apurada e reflexos rápidos, eles estão constantemente atentos aos mínimos sinais de perigo ao redor. Os predadores naturais dos impalas são os leões, leopardos e guepardos, e estão sempre prontos para o ataque a qualquer descuido. É um jogo constante de vida e morte na savana, onde cada segundo pode determinar a sobrevivência dos impalas. Entre os primeiros a acordar estão os pássaros. Eles preenchem o ar com uma sinfonia de sons e cores. Pequenos e grandes, cada espécie desempenha seu papel, tecendo uma melodia única e harmoniosa que celebra o amanhecer. Cada um com seu lugar, cada um com sua voz. Na margem de um rio, elefantes aproveitam a água. Os elefantes se banham pacientemente e usam a água para se refrescar. Já os hipopótamos mantêm apenas os olhos e narinas para fora d'água, vigilantes e curiosos, aproveitando o frescor da manhã antes que o calor intenso chegue. Um movimento frenético chama a atenção. Elas formam um grupo compacto, movendo-se rapidamente. As zebras são criaturas tão misteriosas quanto belas, e cada detalhe sobre elas traz uma nova camada de admiração e intriga. O movimento frenético de um grupo de zebras, chamado tecnicamente de rebanho ou harém, é um espetáculo de estratégia e sobrevivência. As zebras se movem em sincronia quase perfeita, criando um borrão hipnótico com suas listras. Esse padrão, que confunde os olhos de predadores como leões e hienas, é uma das primeiras e mais intrigantes defesas da zebra. Mas afinal, por que as zebras têm listras? Cientistas ainda debatem o assunto. Muitos acreditam que as listras servem para dificultar o foco dos predadores, especialmente quando as zebras se movem em grupo. Quando esses animais correm lado a lado,
O efeito visual é tão poderoso que os predadores têm dificuldade de identificar uma zebra específica para atacar, criando uma espécie de ilusão de massa. Outros estudos indicam que as listras podem ajudar a regular a temperatura corporal. Como o preto e o branco absorvem calor de maneira diferente, as listras criam microcorrentes de ar sobre a pele da zebra, ajudando-a a manter-se fresca no calor escaldante da savana africana. As listras das zebras são únicas para cada indivíduo, assim como nossas impressões digitais. Isso permite que as zebras reconheçam uns aos outros, uma habilidade vital em um ambiente onde as ameaças espreitam constantemente. Cientistas que estudam zebras na natureza chegaram a catalogar diferentes padrões de listras, permitindo a identificação de cada animal, o que é essencial para o monitoramento de populações e estudos de comportamento. No entanto, as zebras não são apenas famosas por suas listras. Elas são animais sociais, altamente complexos, vivendo em grupos que possuem uma estrutura social sofisticada. O líder do harém é um macho dominante, enquanto as fêmeas e seus filhotes formam o núcleo do grupo. Esse macho dominante desempenha um papel essencial na proteção do grupo contra ameaças. Ao menor sinal de perigo, ele é o primeiro a se posicionar entre o grupo e o predador, emitindo um brado específico que alerta o rebanho. Ele também usa sua força e resistência para proteger o grupo, lutando bravamente contra ameaças diretas, se necessário. A comunicação entre as zebras é outro aspecto fascinante. Elas utilizam uma variedade de sons para se comunicar, incluindo latidos curtos, grunhidos e até sons mais altos que lembram o zurrar de um burro. Cada som carrega um significado específico, um chamado de alerta, uma saudação ou um aviso. Além disso, expressões faciais e posturas corporais transmitem informações importantes para as outras zebras. Por exemplo, quando uma zebra expõe os dentes e coloca as orelhas para trás, geralmente está mostrando sinais de agressão ou desconforto. Já uma zebra com orelhas voltadas para frente, uma expressão mais suave e focada, está relaxada e aberta à interação. Outro ponto curioso sobre as zebras é seu ciclo migratório. Algumas espécies de zebra, como a zebra da planície, participam de uma das maiores migrações da Terra, onde milhares de animais se deslocam por centenas de quilômetros em busca de alimento e água. Esse movimento migratório gigantesco é crucial para a manutenção dos ecossistemas da savana, pois ajuda a controlar o crescimento excessivo de plantas e permite a renovação dos solos. Ao se movimentarem, as zebras acabam também transportando nutrientes para diferentes regiões. Apesar de serem conhecidas por sua resistência e capacidade de adaptação, as zebras enfrentam muitos desafios na natureza. Predadores como leões, leopardos e hienas estão sempre à espreita, prontos para atacar uma zebra que se desgarre do grupo ou uma jovem zebra inexperiente. No entanto, as zebras possuem grande agilidade e força, podendo correr a velocidades de até 65 km por hora, e sua resistência é notável.
Em uma corrida de longa distância, uma zebra é capaz de manter um ritmo rápido por muito mais tempo que muitos de seus predadores, garantindo sua sobrevivência na fuga. As zebras também têm uma relação interessante com outros animais da savana. Muitas vezes são vistas pastando ao lado de gnus e outros herbívoros como girafas e antílopes. Essa convivência é estratégica. Ao se misturarem com outras espécies, as zebras aumentam as chances de detectar predadores mais cedo, pois cada espécie tem diferentes pontos fortes em termos de visão, audição e olfato. Juntos eles conseguem montar uma rede de alerta natural, onde o movimento ou o som de um animal alerta os outros de um possível perigo. Essa aliança interespécies é um exemplo fascinante de como a savana é um ecossistema interligado, onde a sobrevivência de uma espécie pode depender da presença de outra. Com uma dieta predominantemente herbívora, as zebras se alimentam de uma variedade de gramíneas e folhas, mas sua preferência é por pastos frescos. Diferente de alguns outros herbívoros, as zebras têm um sistema digestivo que lhes permite comer vegetação mais fibrosa e seca, o que as ajuda a sobreviver em períodos de seca. E ainda assim, suas fezes desempenham um papel ecológico importante. Elas ajudam a fertilizar o solo e a garantir a presença de novas plantas na savana. Infelizmente, as zebras enfrentam ameaças significativas devido à ação humana. A destruição de seus habitats naturais para a expansão agrícola e a caça ilegal para o comércio de suas peles têm colocado algumas espécies de zebra em risco de extinção. A zebra da montanha, por exemplo, está classificada como uma espécie ameaçada, enquanto a zebra de greve é considerada vulnerável. Esforços de conservação, como a criação de reservas naturais e a implementação de leis mais rígidas contra a caça, são cruciais para a preservação dessas magníficas criaturas. Em suma, as zebras são muito mais que simples cavalos listrados. Elas são peças vitais na complexa tapeçaria da savana africana. Seu comportamento social, estratégias de defesa, papel ecológico e interações com outras espécies revelam uma complexidade que raramente se percebe à primeira vista. Elas não só nos mostram como a vida na natureza é resiliente, mas também como a sobrevivência depende de cooperação, inteligência e adaptação contínua. A savana não seria a mesma sem o brilho das zebras, que adicionam um toque de mistério e beleza à vastidão do continente africano. Na vastidão dourada da savana, onde o sol nasce com uma intensidade avassaladora, os leões, conhecidos como reis da selva, reinam não apenas pela força, mas também pela sua organização social, inteligência e adaptabilidade. Esses magníficos felinos são muito mais do que predadores ferozes.
Cada aspecto de suas vidas, desde o funcionamento das alcateias até seus rituais de caça, revela uma complexidade fascinante, uma luta constante pela sobrevivência e pela preservação de seus territórios. Ao contrário de outros grandes felinos, os leões são notavelmente sociais. Eles vivem em grupos chamados de alcateias, compostos principalmente por fêmeas aparentadas, seus filhotes e, normalmente, 1 ou 2 machos dominantes. Essa organização é essencial para sua sobrevivência, pois os leões dependem fortemente da cooperação. As fêmeas são as principais caçadoras do grupo e geralmente formam alianças de caça. Elas se coordenam com incrível precisão, cercando e encurralando suas presas. Essa tática de trabalho em equipe é uma das principais razões pelas quais os leões se destacam como predadores de topo, pois é raro encontrar um predador com uma organização de caça tão eficiente. Os machos têm um papel igualmente importante na vida da alcateia. Além de, ocasionalmente, ajudarem na caça, especialmente quando se trata de grandes presas como búfalos, eles são os defensores do território. Com suas impressionantes jubas, que podem variar de um tom dourado claro a quase negro, os machos dominantes intimidam intrusos e marcam presença como os guardiões do grupo. A juba não é apenas um símbolo de status e maturidade, mas também uma proteção natural para o pescoço durante combates. Quanto mais escura e volumosa a juba, mais intimidador o macho parece, e geralmente indica experiência e robustez. Em muitos casos, grupos de jovens machos, conhecidos como coalizões, tentam desafiar os machos dominantes para tomar o controle de uma alcateia. Essas batalhas são intensas e muitas vezes brutais. Se a coalizão vencer, eles assumem o grupo, mas geralmente expulsam ou até eliminam os filhotes do macho derrotado. Essa prática, embora pareça cruel, tem um propósito biológico. Ao eliminar a prole do macho anterior, os novos líderes garantem que as fêmeas entrem em cio novamente mais rapidamente, permitindo que eles perpetuem seus próprios genes. Esse comportamento, conhecido como infanticídio, é um aspecto controverso, mas vital para a dinâmica social dos leões. O território de uma alcateia é sagrado. Leões demarcam suas áreas com marcas de cheiro e urina, além de rugirem para avisar grupos rivais da presença.
Esse rugido é um dos sons mais poderosos da savana, podendo ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. O rugido serve como um aviso, uma declaração de território e um meio de comunicação entre os membros do grupo. Para os visitantes da savana, ouvir o rugido de um leão ao entardecer é uma experiência emocionante e arrebatadora, um lembrete do poder e do mistério desses grandes felinos. Quando se trata de caça, os leões cercam e atacam grandes herbívoros, como zebras, antílopes e até búfalos. Diferente de muitos animais, os leões são oportunistas e adaptam suas táticas de caça conforme o tipo de presa e o ambiente. Eles observam e perseguem silenciosamente antes de partir para o ataque final, um momento de explosão de força e velocidade. O poder do ataque de um leão é assombroso. Com um único golpe de suas patas, eles podem derrubar uma presa de tamanho médio. No entanto, nem sempre o leão tem sucesso. Em algumas ocasiões, as presas conseguem escapar e há até casos de resistência feroz por parte dos búfalos, que têm chifres poderosos e não hesitam em lutar pela própria vida. Estudos mostram que apenas 1 em cada 3 tentativas de caça é bem-sucedida, o que torna a vida na savana uma constante luta para os leões também. E a vida de um leão não é feita apenas de batalhas e caçadas. O comportamento social desses animais revela laços profundos entre os membros da alcateia. As fêmeas, em particular, cuidam dos filhotes umas das outras, amamentando, protegendo e até disciplinando os jovens, que, como todos os jovens mamíferos, têm uma grande curiosidade e um espírito brincalhão. É comum ver filhotes de leão rolando pela grama, brincando de lutar e praticando suas habilidades de caça com mordidas e golpes. Práticas que, no futuro, serão cruciais para sua sobrevivência. A longevidade dos leões na natureza é geralmente entre 10 e 14 anos, mas os machos vivem menos que as fêmeas, em parte devido ao estresse constante das batalhas territoriais. Já as fêmeas, com menos desafios relacionados à dominância, podem viver mais, desempenhando um papel essencial para a estabilidade e continuidade da alcateia. Uma alcateia bem estabelecida pode durar várias gerações, com as fêmeas criando suas filhas e netas dentro do grupo. Curiosamente, os leões são os únicos grandes felinos que apresentam um comportamento característico de preguiça que surpreende muitos observadores. Eles passam até 20 horas do dia descansando. Esse comportamento é um mecanismo de preservação de energia em um ambiente onde cada gota de força conta.
Durante o dia, eles descansam sob a sombra das árvores ou nas áreas mais frescas da savana, e é só ao cair da noite que começam suas atividades. Embora pareçam preguiçosos, essa economia de energia é essencial para enfrentar os desafios de uma caça bem-sucedida e para manter a defesa do território. Os leões também têm uma relação complexa com outros animais da savana. Em algumas situações, eles coexistem pacificamente com outros predadores, como hienas e leopardos, mas em outras, eles competem ferozmente por comida. Leões são conhecidos por roubar presas de hienas e leopardos e, às vezes, enfrentam esses rivais diretamente, muitas vezes para reforçar sua posição dominante no ecossistema. Infelizmente, os leões também enfrentam ameaças sérias em nosso mundo moderno. A perda de habitat devido à expansão agrícola e ao desenvolvimento humano está reduzindo suas áreas naturais. A caça furtiva e o conflito com seres humanos também ameaçam suas populações. Hoje, existem apenas cerca de 20 mil leões em estado selvagem, um número que vem caindo constantemente. A conservação desses animais é fundamental, não só pelo papel crucial que desempenham no ecossistema da savana, mas também pelo valor simbólico e cultural que representam. Projetos de conservação em parques e reservas africanas, como o Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia, e o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, são essenciais para a proteção dos leões e do delicado equilíbrio da vida selvagem. Em muitos aspectos, os leões simbolizam a força, a coragem e o poder. Mas, na realidade, eles são criaturas de incrível vulnerabilidade, que dependem de complexas relações sociais e de um ambiente equilibrado para prosperar. O rei da selva é, na verdade, um dos habitantes mais dependentes da natureza. Um ser cuja majestade só é possível devido a uma teia de relações cuidadosamente tecida. Na imensidão da savana africana, onde cada animal tem um papel fundamental, os leões lembram a todos que mesmo os maiores e mais poderosos predadores dependem, em última análise, de um ambiente em equilíbrio para prosperar. Observar leões na natureza é testemunhar o poder, mas também a fragilidade de um dos maiores predadores do planeta. O destino dos leões está ligado ao destino de todos os outros habitantes da savana. E ao protegê-los, estamos também protegendo o equilíbrio e a beleza da natureza que o grande Deus criou. Com seus longos pescoços e elegantes peculiares, se alimentam das folhas mais altas das árvores. Elas evitam confrontos e escolhem as alturas onde podem observar os movimentos lá embaixo. Para elas, o amanhecer é o momento perfeito para saciar a fome sem muitos riscos.
A savana africana, onde dominam o cenário com suas silhuetas imponentes, oferece uma paisagem de contrastes, a vastidão do solo árido e a verticalidade das árvores que se erguem como monumentos naturais, oferecendo às girafas o que elas mais precisam: segurança e alimento. Esses gigantes gentis, cujos pescoços podem medir até 2 metros de comprimento, são especializados em se alimentar das folhas mais altas das acácias e outras árvores. Suas longas línguas, que podem chegar a 50 centímetros de comprimento, são ferramentas incríveis para retirar folhas sem danificar os galhos e sem precisar enfrentar os espinhos das plantas. A língua da girafa é, na verdade, uma obra-prima da evolução. Escura, quase negra, ela é adaptada para proteger as mucosas da boca contra os espinhos afiados. Ela também é incrivelmente flexível, permitindo que a girafa alcance as folhas mais delicadas e nutritivas das árvores. Mas o que realmente chama a atenção em uma girafa não é apenas sua altura impressionante ou sua capacidade de alcançar lugares que outras criaturas não podem, mas sua maneira única de se mover. Suas pernas longas e finas não são apenas belas, são também projetadas para a velocidade e para cobrir grandes distâncias. Embora as girafas pareçam ser criaturas calmas e lentas, elas são capazes de correr até 60 km por hora por curtas distâncias, uma habilidade surpreendente considerando sua altura. Quando estão em perigo, a girafa pode até mesmo correr em uma postura inclinada para frente, com o pescoço esticado, para aumentar a velocidade, tornando-se uma visão fascinante de se observar. A altura, aliás, é uma vantagem imensa na savana. Com seus pescoços elevados, as girafas podem enxergar grandes distâncias e detectar predadores a quilômetros de distância. Sua visão aguçada e sua postura ereta as tornam as torres de vigilância naturais do reino animal. Quando um leão ou outra ameaça se aproxima, as girafas geralmente se mantêm calmas e alertas, usando seus pescoços para observar a movimentação ao redor e rapidamente sinalizar para outras girafas do grupo. E quando o perigo se aproxima, elas podem se reunir e formar uma linha defensiva, o que torna mais difícil para os predadores isolarem uma única girafa. Apesar de sua postura alta e imponente, as girafas são, na verdade, criaturas pacíficas. Elas não buscam conflito e preferem evitar confrontos. Quando ameaçadas, podem usar suas pernas poderosas para se defender. Um coice de girafa pode ser fatal para um predador, como um leão, que pode ser atingido com uma força brutal. Mas ao contrário de outros grandes herbívoros, as girafas raramente se envolvem em brigas, preferindo simplesmente usar sua visão aguçada para fugir do perigo antes que ele chegue perto. Elas são mestres da evasão, sempre atentas, sempre precavidas. As girafas têm uma estrutura social interessante e dinâmica. Elas vivem em grupos flexíveis, conhecidos como torres, compostos por fêmeas e filhotes, enquanto os machos, geralmente, são mais solitários ou formam grupos temporários com outros machos.
As torres de girafas podem variar muito em número, desde pequenas famílias até grandes aglomerados de até 30 indivíduos, dependendo da estação e da disponibilidade de alimentos. O comportamento social das girafas é fundamental para a sua sobrevivência, pois elas dependem de outras para detectar predadores. As fêmeas são extremamente protetoras com seus filhotes. Quando uma girafa dá à luz, o filhote já nasce de pé, em uma queda de mais de 1,5 metros do ventre materno, o que estimula seu sistema respiratório e nervoso a se ativar rapidamente. Em poucos minutos, o filhote já está se levantando e tentando seguir a mãe. A mãe gira em torno do filhote com muito cuidado e, ao mesmo tempo, oferece uma proteção intensa para garantir que nenhum predador se aproxime. Mesmo com a habilidade natural das girafas para escapar do perigo, os filhotes são vulneráveis nos primeiros meses de vida e suas mães sabem disso. Além de sua aparência majestosa, as girafas possuem um comportamento social que pode surpreender os observadores mais atentos. Elas não se comunicam de forma tão vocal quanto outros animais, mas emitem sons suaves e quase imperceptíveis que são utilizados para comunicação à distância. Isso inclui grunhidos, suspiros e até um som sutil de estalido, que elas usam, entre outras coisas, para manter contato com o grupo. Essas vocalizações são normalmente inaudíveis para os humanos, mas as girafas têm uma forma de comunicação bem desenvolvida, que serve tanto para fortalecer laços dentro do grupo, quanto para alertar sobre a presença de predadores. Os filhotes, quando são mais novos, também são muito brincalhões e, frequentemente, podem ser vistos praticando os primeiros passos de sua vida social, tentando imitar as ações dos adultos. Eles correm, pulam e até lavam a cabeça um do outro, um comportamento que pode parecer uma forma de treino, mas também é uma maneira de desenvolver habilidades de interação social e fortalecer os vínculos familiares. As girafas são criaturas incrivelmente adaptadas ao seu habitat. Suas grandes patas, com cascos grandes e duros, são feitas para percorrer a savana com facilidade. Elas caminham com uma velocidade constante e controlada, um movimento chamado passo de alferes, em que as patas de um lado do corpo se movem juntas, enquanto as do outro lado se movem em paralelo. Esse estilo de caminhada permite que a girafa cubra grandes distâncias sem se cansar rapidamente. Sua alimentação, com uma dieta baseada principalmente em folhas e brotos de árvores, é uma adaptação essencial à sua morfologia. Embora o consumo de folhas seja uma característica comum entre muitos herbívoros, as girafas são especialistas no uso de recursos que outras espécies simplesmente não conseguem acessar. Sua habilidade para alcançar galhos altos também se reflete na maneira como elas interagem com o ecossistema. Ao podar as árvores, as girafas ajudam a controlar o crescimento da vegetação, permitindo que outras espécies de plantas prosperem.
Apesar de sua aparência pacífica, as girafas têm uma defesa surpreendente. Seus pescoços, que inicialmente podem parecer frágeis, são na verdade extremamente musculosos, e as girafas podem usar suas cabeças para desferir golpes potentes se necessário. Durante a época de acasalamento, os machos usam suas cabeças como armas para duelos territoriais. Nesses combates, conhecidos como necking, os machos tentam se acertar com golpes violentos usando suas cabeças e pescoços, que são uma verdadeira fortaleza de músculos. Quando dois machos se enfrentam, o duelo pode ser longo e extenuante, mas o vencedor geralmente é o mais forte, com a maior resistência. A luta é uma dança de força e estratégia, e o macho vencedor ganha a chance de se acasalar com as fêmeas da área. As girafas têm um papel crucial no equilíbrio do ecossistema. Sua alimentação seletiva ajuda a controlar a vegetação e a criar oportunidades para outras espécies de plantas e animais prosperarem. Elas também são polinizadoras involuntárias. Enquanto se alimentam, transportam pólen de uma árvore para outra, promovendo a reprodução de diversas espécies vegetais. Apesar de sua presença dominante na savana, as girafas enfrentam sérios desafios. A perda de habitat, a caça furtiva e a fragmentação de suas áreas naturais são ameaças crescentes para essas criaturas majestosas. No entanto, as girafas continuam a ser uma das mais emblemáticas e fascinantes espécies da África, e sua preservação é fundamental para garantir que as savanas africanas mantenham seu equilíbrio ecológico. Observar uma girafa em sua rotina diária, movendo-se com graciosidade pela savana, é testemunhar um dos maiores milagres naturais da Terra. Suas silhuetas altas e esguias, sempre observando o horizonte, oferecem uma sensação de mistério e admiração. Em um mundo cada vez mais transformado pela atividade humana, as girafas permanecem um símbolo de resistência e beleza inalterada. Criaturas que, com sua altura e presença, nos lembram da grandiosidade da vida selvagem que Deus desenhou. Nas margens de um lago mais afastado, crocodilos se aquecem ao sol, imóveis, aparentemente adornados. Mas qualquer descuido de um animal sedentário pode ser fatal, pois esses predadores são pacientes. Eles esperam o momento certo, permanecendo imóveis até que a oportunidade perfeita surja. Com uma linhagem que remonta a mais de 200 milhões de anos, época dos dinossauros, esses predadores são o reflexo da natureza bruta e implacável. Seus corpos robustos e escamosos os tornam uma fortaleza viva, capaz de sobreviver em condições que muitos outros animais jamais suportariam.
De aparência imutável, o crocodilo carrega o peso de eras evolutivas, permanecendo praticamente o mesmo enquanto o mundo à sua volta se transformava. Em um mundo de rios lamacentos e vegetação densa, o crocodilo reina silenciosamente. Esse réptil não é apenas um animal, é um legado vivo, um remanescente de eras perdidas que observa paciente os arredores. Os crocodilos de hoje diferem pouco dos que percorriam os rios pré-históricos ao lado de dinossauros. São máquinas biológicas de sobrevivência, forjadas pela seleção natural, afiadas e letalmente adaptadas. Em seu olhar imóvel, parece haver um segredo sobre o tempo, como se cada crocodilo soubesse que o mundo é passageiro, enquanto eles, os sobreviventes de eras, se mantêm firmes. Por trás da pele espessa e de escamas duras há uma musculatura poderosa. Um crocodilo pode variar de 1 a até 7 metros de comprimento, dependendo da espécie, com o crocodilo de água salgada atingindo mais de 1 tonelada em peso. Essas proporções fazem dele uma das maiores criaturas aquáticas, mas é a complexidade de seu corpo que impressiona. A coluna vertebral é incrivelmente flexível e, ao mesmo tempo, forte o suficiente para resistir a torções poderosas, permitindo-lhe atacar e dominar presas que poderiam resistir a qualquer outro predador. Seu sistema de circulação é um dos mais sofisticados entre os répteis. Eles têm um coração de 4 câmaras que, de maneira única, permite desviar o fluxo sanguíneo para regular a temperatura e aumentar a eficiência de caça. Isso significa que, ao mergulhar para caçar, o crocodilo pode desligar certas partes do fluxo sanguíneo, mantendo apenas o essencial para sustentar seus órgãos vitais. Esse truque fisiológico permite que ele permaneça submerso por até 1 hora. Uma estratégia ideal para caçar presas que se sentem seguras ao se aproximarem da água. O crocodilo pode parecer lento e despreocupado ao se mover na água, mas este é apenas mais um de seus disfarces. Com um corpo adaptado ao ambiente aquático, ele é um mestre da emboscada. A cauda, espessa e muscular, proporciona uma propulsão impressionante. Um movimento súbito e a água irrompe como um raio de terror, levando a presa pela surpresa. Um crocodilo pode nadar a até 30 km/h em uma investida, mas é na paciência que ele encontra sua maior arma. Sob a superfície, ele se camufla, revelando apenas os olhos e narinas, movimentos mínimos, uma respiração quase imperceptível. A caça pode demorar horas, até mesmo dias. Ele espera, imperturbável, até que a presa abaixe a cabeça para beber água ou atravessar o rio. E então, num instante fatal, lança-se com uma força impressionante. Com uma velocidade que desafia sua aparência pesada, a mandíbula se fecha sobre a presa e seu destino está selado. A mordida de um crocodilo é uma das mais poderosas do reino animal, com até 16.000 newtons de força, cerca de 10 vezes mais forte que a de um grande tubarão branco. Isso significa que, uma vez capturada, a presa dificilmente escapará. Mas não basta apenas a mordida.
O crocodilo possui uma técnica que é praticamente uma sentença de morte, o rolamento da morte. Ao capturar sua vítima, ele gira o corpo com força, usando seu próprio peso para despedaçar a carne e desmembrar o animal. Essa habilidade de rolar é, em parte, o segredo de sua eficiência. O movimento torce e dilacera a carne, desmembrando partes para serem ingeridas. Ao contrário de outros predadores, ele não precisa mastigar. Os dentes cônicos e afiados rasgam a carne enquanto o animal se mantém firme em sua mordida. Cada refeição é um verdadeiro banquete, com crocodilos consumindo até metade do seu peso. Uma grande refeição pode mantê-los saciados por semanas, economizando energia para os próximos embates. Embora geralmente solitários, crocodilos podem exibir uma surpreendente cooperação quando a presa é grande. Em travessias de animais em rios, como nas migrações de gnus e zebras na África, crocodilos formam um verdadeiro bloqueio vivo, atacando em grupo e dividindo o que capturam. Esses predadores antigos demonstram habilidades de aprendizado, especialmente na memória de rotas migratórias e nas emboscadas coordenadas. Os crocodilos são habitantes resilientes das regiões tropicais e subtropicais, desafiando condições climáticas extremas que poucos outros animais suportariam. Com uma adaptabilidade incrível, esses predadores sobrevivem tanto em águas doces quanto salgadas, o que permite que se movam livremente entre lagos, rios e até regiões costeiras. Em períodos de seca ou escassez de alimento, o crocodilo pode sobreviver semanas ou até meses sem comer, uma façanha possível graças à capacidade de armazenar reservas de energia sob a forma de gordura em seu corpo. Além da sua habilidade de armazenar energia, a fisiologia interna desses répteis é um exemplo de adaptação. Seus órgãos são altamente resistentes, capazes de suportar as flutuações de salinidade que ocorrem quando se movem entre ambientes de água doce e salgada. Tal adaptação é essencial para espécies como o crocodilo de água salgada, que realiza migrações costeiras e se aventura no mar aberto, adaptando-se à salinidade sem prejuízo para a saúde. Como caçadores oportunistas, os crocodilos não são exigentes quanto à alimentação. Esse oportunismo predatório é uma vantagem. Alimentam-se de uma vasta gama de presas, incluindo peixes, pássaros, mamíferos e, ocasionalmente, até carniça. Um crocodilo adulto pode ingerir entre 5 a 50 kg de carne em uma refeição, dependendo de seu porte e espécie, e suas refeições são verdadeiros banquetes. Eles aproveitam ao máximo cada oportunidade, com uma digestão tão poderosa que permite consumir praticamente tudo em suas presas, incluindo ossos e cascos.
Essa capacidade de extrair nutrientes até dos tecidos mais duros é vital em ambientes onde os recursos alimentares podem ser incertos. Na natureza, onde alimento nem sempre é abundante, essa eficiência digestiva se traduz em sobrevivência. O crocodilo não desperdiça energia desnecessária e aproveita cada refeição até o último fragmento. Suas adaptações lhe conferem um status de sobrevivente formidável, capaz de prosperar onde outros animais sucumbiriam. Esses traços, somados à sua paciência predatória e à habilidade de economizar energia, fazem do crocodilo um exemplo magistral de evolução, de resistência e de poder. Estes animais possuem um sistema imune robusto, capaz de curar feridas profundas sem infeccionar, uma qualidade que os cientistas ainda estudam. É esse sistema poderoso que permite a eles sobreviverem em ambientes cheios de parasitas e infecções, além de suportarem feridas e cortes graves. Ao longo de milhões de anos, os crocodilos passaram por extinções em massa e catástrofes climáticas, mas resistiram onde outras espécies fracassaram. Em algumas culturas, o crocodilo é reverenciado e temido. Há relatos de crocodilos vivendo mais de 80 anos em estado selvagem e em cativeiro, alguns ultrapassam um século de vida. Além disso, os crocodilos têm um método de comunicação fascinante. Eles produzem sons de baixa frequência, inaudíveis ao ouvido humano, que são usados para demarcar território e encontrar parceiros. Quando olhamos para o crocodilo, vemos mais do que um predador. Vemos um dos guerreiros mais antigos da Terra, um guardião dos rios que observa a vida em suas margens, sempre pronto para atacar. Esses animais, que combinam paciência com força e astúcia, são um verdadeiro testemunho da evolução. A cada emboscada bem-sucedida, eles lembram que a natureza é um equilíbrio entre a calma e a violência. Um mundo onde Deus, em sua magnitude, criou um ambiente em que todos possam sobreviver. Assim é a vida pela majestosa savana, onde cada ser, grande ou pequeno, contribui para a sinfonia da natureza. Neste vasto teatro natural, testemunhamos a beleza crua da vida em seu estado mais puro, a luta pela sobrevivência, a busca incessante por alimento e abrigo, e a eterna dança entre predadores e presas. À medida que o sol se põe sobre este cenário selvagem, lembramos que a savana é muito mais do que um simples habitat. É um símbolo da resiliência e adaptação. Cada momento capturado é uma prova da engenhosidade e da força dos animais que chamam esta terra de lar.
Ao longo deste documentário, observamos as zebras pastando pacificamente, os leões caçando com precisão letal, as girafas majestosas alcançando as folhas mais altas e os crocodilos aguardando pacientemente sua próxima refeição nas margens dos rios. Cada espécie desempenha um papel vital neste ecossistema complexo e interconectado, onde a harmonia natural é mantida através de um equilíbrio delicado. Aqueles que observam de longe, a savana africana é um lembrete poderoso da complexidade e interconectividade da vida. Ela nos ensina sobre a importância de cada criatura no ciclo contínuo da existência. Cada som, cada movimento, cada interação tem seu lugar e propósito, reforçando a ideia de que a vida na savana é uma obra-prima cuidadosamente orquestrada. Enquanto fechamos as cortinas desta exploração, que possamos carregar conosco a admiração e o respeito pelo equilíbrio delicado que sustenta este magnífico ecossistema. A savana africana continua a ser um palco onde a vida e a morte encontram seu equilíbrio, um testemunho eterno da grandiosidade da natureza. Que possamos sempre lembrar da beleza e da luta que definem este incrível cenário e que nosso respeito e proteção por ele continuem a crescer. Através da conservação e do respeito pela natureza, garantimos que gerações futuras também possam testemunhar a majestade da savana africana e aprender com suas lições valiosas. A savana nos revela que, em meio às adversidades, a vida persevera. Que esta jornada nos inspire a valorizar e proteger os habitats naturais do nosso planeta, reconhecendo a importância de cada ser vivo na teia da vida. E assim, enquanto o horizonte se tinge de laranja ao cair da noite, encerramos este capítulo com um profundo senso de admiração e gratidão pela natureza em seu estado mais puro. Deus, em sua perfeição, tudo criou. Curta esse vídeo e inscreva-se no nosso canal.